Olá, galera! Dando prosseguimento aos nossos estudos em relação à colonização da América Inglesa e sua independência, agora temos que entender o que vai ser esse processo de independência da América Inglesa. Ela começa, na verdade, com um processo que chama de negligência salutar. O que vem a ser a negligência salutar? Diferente, por exemplo, da América Portuguesa, a Inglaterra ela tinha uma pouca fiscalização excessiva aqui no cenário americano, até porque ela estava muito mais preocupada com os seus problemas internos, em equacioná-los. Por conta disso, os colonos eles tinham uma autonomia política administrativa muitas das vezes. Só que por que a historiografia considera uma negligência salutar? Porque esses colonos auxiliavam a Inglaterra, sobretudo na exploração e na produção do comércio triangular. Então, ou seja, eu te dou uma certa autonomia, mas você me ajuda do outro lado, mesmo tendo essa dependência, essa exploração em relação à minha pessoa, a fortalecer e a desenvolver a minha economia. Quando é que nós vamos ter o fim dessa negligência salutar, né? Com o fim das revoluções inglesas, né, com a consolidação da Revolução Gloriosa e também automaticamente com a vitória da Inglaterra na Guerra dos Sete Anos contra a França, automaticamente a Inglaterra percebeu que ela queria fazer o quê? Fortalecer os seus laços em relação à sua dominação dentro do continente americano com a sua política fiscal, ou seja, uma intensificação dessa política fiscal, um aumento da cobrança dos impostos, dos tributos em relação às produções que eram desenvolvidas aqui no continente americano. E não somente isso, o intuito, na verdade, dessa política fiscal era fazer com que houvesse uma impulsão de um mercado consumidor entre os colônios. Por conta disso, nós vamos ter a aplicação de leis, né? Por exemplo, a primeira delas é a lei do açúcar, que nós temos uma taxação, uma cobrança de impostos acerca da importação do melaço das Antilhas, que seriam transformados posteriormente em rum dentro dessa dinâmica do comércio triangular. Depois nós vamos ter a lei do selo, ou seja, os produtos que eram produzidos aqui deveriam ter o selo da metrópole com o intuito de combater o contrabando em relação aos mesmos. E a lei do aquartelamento. A lei do aquartelamento é que os colonos eles deveriam permitir com que soldados ingleses invadissem, entrassem dentro das suas residências. E percebam que isso é uma forma estratégica, porque se você não pagasse os impostos que eram implementados dentro, no caso, por parte da coroa, a entrada de soldados ingleses nas residências era uma forma de aumentar a arbitrariedade e impulsionar pela violência a cobrança de impostos pela coroa metropolitana. Por conta disso, de uma forma mais acentuada, com a promulgação da Lei do Chá. A Lei do Chá, esse produto passou a ser um monopólio exclusivo da Companhia das Índias Orientais. E aí eu quero que vocês percebam que isso é uma questão muito que vai levar a um descontentamento por parte dos colonos, que queriam continuar com esse monopólio. E aí nós vamos ter um episódio famoso na história chamado a Festa do Chá de Boston, onde esses colonos invadem e saqueiam um navio inglês e pegam parte do chá e jogam no mar, dentro do território de Boston. Em represália, em resposta, a Inglaterra estabelece o que nós chamamos de leis intoleráveis no ano de 1774, onde automaticamente o posto de Boston será fechado, o território de Massachusetts será ocupado militarmente, e esses colonos que participaram dessas festas deveriam indenizar a Inglaterra pelos prejuízos do saque do chá. Em resposta, os representantes das 13 colônias, sejam do norte como do sul, automaticamente estabelecem um congresso da Filadélfia, onde no segundo congresso redigem, por meio do auxílio do George Washington e também do Thomas Jefferson, a Declaração de Independência dos Estados Unidos no ano de 1776. Equacionado esse problema em relação à Inglaterra, automaticamente um país precisa de uma Constituição que vai ser redigida no ano de 1787. Todavia, não foi de uma forma pacífica, mas embates calorosos aconteceram, porque nós temos duas propostas políticas antagônicas. De um lado, você tem os federalistas que defenderiam a independência, uma autonomia dos 13 estados, e do outro, os centralistas que defendiam a formação de um poder central
com a formação de decisões comuns para os estados, né? E não separadas, né, como a proposta federalista. A proposta federalista será vitoriosa. Nós temos uma Constituição formada em 1787, totalmente inspirada dos moldes liberais, iluministas. Contudo, percebam que a escravidão ela está mantida dentro do cenário sulista das antigas colônias, e não somente isso. O George Washington será considerado o primeiro presidente do país, né, com a presença da divisão dos três poderes, como defendia o Montesquieu, o legislativo, o executivo e o judiciário. E não somente isso, o voto nos Estados Unidos ele era um voto censitário, um voto por renda. Isso também é importante destacar. Tá ok, pessoal? Grande abraço.